Senhoras e senhores, cheguei! E hoje eu estou aqui invadindo um podcast novo. Hoje é dia de estreia do Papo Seguro. O que seria o Papo Seguro, minha gente? Que coisa linda! E você vai descobrir agora com o Felipe Campelo. Ele é o anfitrião do podcast. Muito obrigada por me fazer esse convite para essa estreia do seu podcast. E, Felipe... seja bem-vindo ao seu podcast, amigo. Já começa falando para o seu público. Vamos lá. Quem é Felipe Campelo, que eu descobri que ele é novinho, tá, meu povo? Novinho. Carinha de 25, corpinho de 18, tá, gente? Mas eu tenho 35 anos, tá? Sou Felipe Campelo. Casado atualmente, as meninas aí de plantão, mas... Não sofram? Não sofram. Ele é o Mr. Superação. Olha aí, estamos na votação. Olha lá. E casado com a Larissa Lima. Então, pequenininho, o R, minha paixão, né? 2 anos e meio ali, cara do pai. E sou ex-militar, segui as fileiras ali do Exército Brasileiro durante um tempo. Depois entrei para a engenharia civil, me formei, mexi com obra durante um bom tempo. Você está mexendo com obra aqui, né? Deve conhecer bem. Tô não. E quando acaba? O que a gente vê? Cara, a obra trazia alguns problemas que a gente convivia muito, né? Eu falo que ela está sempre ou fora do prazo, né? Ou fora do orçamento. Não tem como fugir. Eu não tinha pensado nisso. Você escolhe 2 caminhos. Ou você termina no prazo e gasta mais, ou você termina depois e gasta menos. E aí recebi um convite da Prudential para ser franqueado da Prudential aqui no estado do Espírito Santo, né? Cuidar dessa parte de expansão aqui. E por ter passado por algumas situações, né, me identifiquei muito com a marca, com o propósito que a empresa trouxe. E aceitei esse desafio aí, estamos empreendendo. Sim. É um assunto diferente, mas... E é isso que bacana. Eu quero saber também. Conta um pouquinho pra gente, Felipe, o que é a Prudential? Cara, a Prudential é uma das maiores seguradoras hoje do país, né? Ela vem com um modelo um pouco à frente do tempo, mudando aquela cultura que a gente tinha, daquele seguro tradicional, que a gente pagava, perdia durante um tempo, não sabia se recebe ou não. E então ela é multinacional americana que veio trazendo. Hoje ela tem 150 anos de mercado, tá? Com esse conceito um pouco diferente de um seguro que a gente gosta de dizer que ele é um seguro em vida, né? A gente protege o dia a dia, né, dos nossos clientes, dos nossos empresários, profissionais autônomos, aquele pessoal que tem que estar na labuta do dia a dia, né, para trazer o dinheiro para dentro de casa. Então a gente protege o dia a dia pensando também no futuro. Então o nosso seguro ele tem uma modalidade vitalícia, né? Você paga durante um período e depois você conquista esse direito de estar protegido, né? Ou você pode fazer o resgate se você não utilizar esse produto. Então, de certa forma, a gente ainda protege o bolso ali do nosso cliente. E aí, na verdade, isso é um seguro de vida, né? Porque aquele que a gente só usa se morrer, a gente não vai usar, né? No caso. A gente até brinca um pouquinho que o seguro de vida hoje, no Brasil, ele é um seguro de morte, né? Verdade, é isso aí. Se você morreu, alguém vai receber. Você não sabe quem, né? Mas alguém recebe. Então, a gente muda isso para um seguro em vida, né? A gente precisa cuidar do dia a dia. Não adianta falar do seu futuro sem falar de hoje, né? Eu acho que cada um dos nossos clientes, cada um né, das pessoas que assistem a gente tem um sonho. Só que tem um chãozinho a ser percorrido, né? Verdade. E aí até a gente chegar lá, muita coisa pode acontecer. E eu vi isso acontecer dentro de casa. A nossa ideia é justamente estar junto com vocês, percorrendo esse caminho, para que o sonho lá seja concretizado e dando tudo certo, o dinheiro também não é perdido, né? Você consegue reaver esse dinheiro de volta também. E por que ele fala vocês? Porque ele é meu life planner. Olha, gente, que chique. Eu tenho um life planner. Só Isso que aí eu aí. não tive coragem. Eu pensei assim, não é possível. Eu vou fazer um negócio desse pra mim e minha filha. E se na verdade eu falto ou ela passa mal e aí eu tenho que parar todo o meu trabalho para cuidar dela. E é um valor que você nem percebe que está indo, até porque na hora do susto, quebrou um dedo. Eu falo, vamos quebrar um dedo? É verdade. Dentro a questão do Life Planner, né, Luiz? Ele é um planejador de vidas. Então, o nosso bate-papo, o que a gente como Life Planner quer é conversar. Eu quero entender a situação de cada um, o que te preocupa, quais são os seus planejamentos para o futuro, né? Como que funciona o seu dia a dia, para que a gente juntos consiga proteger isso. Então, a função do Life Planner é, entendendo isso, trazer uma proteção sob medida. Então, no seu caso, tanto para você, tanto para sua filha. Eu sei que
aqui, eu tenho meu pequeno, se acontece com eles, a gente para tudo do mesmo jeito. Claro. Né? Então influencia. Então a nossa ideia é proteger os dois lados, tá? Para que aí sim a gente consiga chegar num propósito em comum. Tá? Mas também tem como proteger o patrimônio, né? Porque não é, a gente pensa no nosso dia a dia, se acontecer algum acidente, ou se eu passar mal, se eu tiver alguma enfermidade, paro. Mas como que eu protejo também com a Prudential o nosso patrimônio, Felipe? Não, exato. A questão do dia a dia, né? Se você ficar internada, precisar fazer uma cirurgia, tanto você como sua filha, né? Hoje a gente consegue trazer essas garantias para que, se algo aconteça, a gente traz uma liquidez ali para que você se trate. Só que foi o que eu falei, não adianta só proteger o hoje, né? O futuro da sua filha envolve muito o patrimônio que você constrói. Então a ideia é que você não desperdice esse patrimônio por conta de emergência, né? Então a gente cuida desse patrimônio também e cuida de toda a parte de transmissão. É algo que é muito pouco falado hoje em dia, né? Eu até ouvi essa semana de um cliente que ele fala o seguinte: não, eu construí, meus filhos que se virem depois para resolver. E a gente já viu casos da família ela perder todo o acesso ao patrimônio por falta de um planejamento ou por falta de um seguro. Então o que a gente consegue fazer? Pelo seguro ser vitalício, a gente planeja toda a parte de transmissão, questão de TCMD, custas de cartório, até a custa de advogado, né? A questão dessa divisão, briga entre irmãos. A gente consegue equalizar essa balança para que essa transmissão seja feita de uma forma mais saudável. Tá? Até porque é um custo muito alto, né? Quantos por cento, mais ou menos, por exemplo, a gente falando aí sobre sucessões, quantos por cento de um imóvel a gente tem que dispor para fazer essa transmissão de bens? Hoje, né, o do Brasil é uma das mais baratas do mundo, inclusive, tá? Hoje chega em torno de 15% a 20% que você perde todo o patrimônio construído só na parte de transferência. Tá? O ITCMD, que é o imposto hoje, que é o imposto de transmissão, causa morte ou doação. Então o pessoal se preocupa muito, mas eu vou passar em vida, eu não me preocupo, é o mesmo imposto pago. Então a gente consegue baratear isso através do seguro. Mas paga em torno de 4% hoje aqui no estado, tabela Brasil é 8%, então nada impede do governador amanhã ou depois subir para 8%. Então a gente fica mais caro. Tá? Mas hoje é 4%, entra custa de cartórios, advogados, tudo mais. Tá? Agora, quando a gente fala sobre um life planner e um planejamento mesmo, uma pergunta que você me fez, mas você quer trabalhar até quantos anos? E muitas vezes a gente esquece que tem que ficar pagando tanta coisa para conseguir se aposentar e essa legislação muda de tempos em tempos e causa uma instabilidade. Então é importante também que a gente planeje essa parte. Eu tenho um podcast que é gravado aqui, que é do Toiron, que ele fala assim: a nossa vida tem que ser planejada mesmo como uma viagem. E até principalmente esse lado financeiro. O que eu vou fazer daqui a pouco? Que eu não quero mais trabalhar, eu só quero viajar. Como é que funciona esse planejamento, Felipe? Verdade. O que a gente olha, né, Lois? Eu vejo muito hoje que é comum do brasileiro, né? Tem gente, aposto que tem gente que vai estar assistindo isso aqui, que planejou o carnaval do ano que vem, mas não planejou o que ele vai fazer no mês que vem se algo acontecer. Né? A gente não tem esse planejamento. Para festas acaba tendo. E o que a gente vê? Hoje, Loeses, você tem uma vida, tá? Se você olhar para trás, né, pegar aquela Loeses lá de 2 anos atrás, é a mesma de hoje? Não. Financeiramente, a estrutura, sua forma de trabalhar, não, né? Não. Daqui a 2 anos, você quer estar do mesmo jeito? Não. Acredito que não, né? Não. Nosso papel como Life Planner é te acompanhar. Eu falo que o consultor, o corretor de seguros, o Life Planner, ele precisa, não é te vender um seguro e obrigado, hein? Tchau. Na renovação a gente se vê de novo. É realmente acompanhar. O seguro que a gente desenha, ele pode ser mutável. A gente consegue adaptar ele de acordo com a sua realidade. Sim. Então, assim, pelo menos uma vez por ano eu sento com meus clientes, né? Pra gente rever. Cara, como é que você tá? Isso aqui que a gente desenhou faz sentido? Sim. Né? Vamos aumentar ou não, cara? Apertou a situação, veio um filho. Né? Verdade. Vamos diminuir, vamos ajustar para sua realidade de hoje. E a gente vai fazendo isso ano após ano. Sim. Tá? Você falou sobre, eu planejo trabalhar por mais tanto tempo, mas pode mudar, você pode trabalhar mais ou menos. E a gente vai junto com nossos clientes adaptando para que realmente isso aconteça. Isso é uma realidade. Tinha um mês que eu tinha... Nem um mês, eu acho que eu tinha... Sei lá, uma semana, não sei quanto tempo que eu tinha contratado o serviço com o Felipe. Ele estava em Las Vegas,
Felipe, tudo bem? Boa tarde. Olha só, tá mudando aqui o negócio no meu patrimônio, o que eu faço? Ele, calma, que nós vamos fazer isso com toda tranquilidade. Então, isso traz uma segurança. Porque eu ouvia muito, assim, enquanto eu advogava, que as pessoas precisam ter do seu lado sempre um contador, um advogado. Eu vou um pouco mais além. Você precisa ter um advogado, um contador e um life planner, porque te traz essa segurança mesmo, Sim. essa estabilidade, né? Lá fora, Estados Unidos e Japão, são países referências, né, pra gente, não é à toa que eles são o primeiro mundo. Eles têm isso, né? Existe aquele médico da família, o advogado da família, né? O contador, e existe o life planner da família, né? Você imagina que 150 anos, a gente está aí na quarta, quinta geração já de pessoas que a gente está protegendo. Então isso é comum, porque nasce um filho, a gente vai planejar, cara, o futuro dele precisa ser protegido. Então a gente desenha, e aí nasce o filho desse, a gente vai fazendo isso, exatamente por causa desse fato. A gente precisa ter um life planner da família aí para cuidar do que é o mundo pra gente, né? E aí, o que acontece? Quando saiu minha apólice, parabéns, você foi aprovada. Ele falou, oba, que coisa boa. E eu falei assim com a minha filha, Gardene, olha só, tá aqui, esse aqui é o contato do Felipe, qualquer coisa que aconteça, entre em contato com ele. Não que eu vá morrer, mas pode ser que, eu vou passar mal aqui, preciso dele. Ou então, não sei, preciso de alguma forma, preciso do Felipe. E ela, mãe, não quero falar disso. O brasileiro ainda tem essa cultura de medo de falar dessa parte. Acontece muito isso, Felipe? Eu escuto de alguns clientes, né, que se você falar de morte, a morte atrai, né? Você fala de acidente, o acidente atrai. A gente já viu algumas brincadeiras de a gente conversar com o cliente na semana e até a gente chegar na outra semana para conversar com ele. Cara, mas eu caí no final de semana, deu tudo certo, mas nossa, imagina se eu falei, exatamente por conta disso. O brasileiro ele tem esse receio de realmente de conversar sobre isso, né? E a gente está aqui justamente para trazer esse bate-papo, né, para a mesa, porque apesar de a gente não querer falar, acontece. Sim. A gente querendo ou não. Sim. Até tem um fato interessante, né, Luiz? Que quando eu fiz o seguro da minha esposa mesmo, ela tinha em torno de uma semana, 15 dias que ela Você era... colocou como beneficiário, né? 100%. Mais ou menos. Não, tem parte do meu filho também. Imagino. E aí ela tava até aquelas scooter, né? Ela é personal, tava indo dar aula. Com essa scooter veio uma outra menina de patinete elétrico, também novo. E ela meio que se assustou. E aí bateu, né? As duas, uma bateu na outra ali, minha esposa caiu, enfim. E ela personal, falou, cara, calma aí, se acontecer qualquer coisa, já me preocupa. E a gente com 2 semanas, né? Então a gente nunca sabe, não é que atrai, mas é que a gente não pensa. Às vezes acontece, você ia levar e não ia pensar em nada, segue a vida. Quando você começa a ter a consciência que isso existe, aí você começa a abrir o olho. E se separar para ver, a todo momento, você vai ver um amigo seu que caiu aqui, que machucou aqui, que você liga a televisão, você vê um acidente, que antes você ia passar o canal direto, você não ia ver. Você começa a se atentar. Então, a ideia nossa é trazer o bate-papo para a mesa, para mostrar que isso existe e para mostrar que existem ferramentas inteligentes, tá? Que não é aquele bicho de 7 cabeças, e que existe ferramenta para você realmente se proteger, para que se acontecer, aí sim, tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Agora, e burocracia? Eu me preocupava muito também com isso, porque, por exemplo, precisei utilizar. O que eu faço agora? Qual é o caminho? Né? Aí eles vão falar, não, porque você precisa de 72 horas, porque você precisa de mais 3 meses, porque você precisa de mais 5 anos. Como funciona esse pagamento? A gente pode chamar de benefício? Esse benefício. Sim, benefício. O que a gente olha, né? Você tocou alguns pontos interessantes, tá? Falando um pouquinho da burocracia, a Prudential ela tenta desmistificar isso, tá? Primeiro, é mais difícil você virar cliente do que você receber um benefício, né? A Prudential ela é muito criteriosa com isso. Igual você tocou no comentário anterior, que a gente recebeu um ok, que a Prudential foi aceita, né? Que a pólice foi emitida. Realmente, a Prudential ela é mais criteriosa para entrar, não é qualquer pessoa que vira cliente da Prudential, né? Porque a gente analisa toda a questão de saúde, o histórico familiar de saúde, para que a gente sim consiga aprovar. Quando a gente aprova um cliente, eu falo que tem 4 pontos que a gente congela durante, né, essa aprovação, que é a idade. Então, aquele coisa que todo mundo queria, imagina, né? Gente, você vai eu vou ter 39 anos pro resto da minha vida. Deixa, eu te amo, querida. Então, melhor que Botox. A gente não tem esse reajuste etário, a gente congela a sua saúde, a sua profissão e o seu risco de hoje. Então, por isso que é mais criteriosa. E aí, quando você precisa, aconteceu algo. É muito mais simples. Porque a gente já tem um raio-x, cara, da Lueses. Qualquer coisa que mudar disso,
né, que está dentro das condições gerais, que a gente vai fazer o pagamento de benefício, é uma análise muito mais simples, né? Porque como é que funciona hoje o seguro tradicional? Ninguém te analisa nada, você contrata pelo celular, às vezes pelo aplicativo do banco você contrata. Já fiz né? isso, já cancelei. Vida que segue, né? Quando acontece, eles vão te analisar. E aí entra aquelas picuinhas. Tem um perito que isso aqui você não avisou no aplicativo, e aí fica mais difícil, né? Então hoje o pagamento de benefícios da Prudential é um dos mais rápidos, tá? Hoje a taxa de pagamento nossa hoje na própria SUSEP é de 3 a 4 dias. Olha. E todo o trâmite, tá? Para o pagamento do benefício é feito pelo corretor Life Planner. Né? Então, você imagina que algo aconteça, Deus me livre, né? Você está no hospital, sua filha está com você. Cara, quem que pega a assinatura do médico? Quem corre atrás da documentação? Né? Ou no momento de luto, você imagina correr atrás da documentação, é muito complicado. Então o Life Planner está lá para isso. Sim. A gente que vai atrás da documentação, a gente que fornece todo o auxílio para as famílias dos nossos clientes. Sim. Tá? E a gente estava falando aqui, a minha filha tem a Prudential já contratado, e o seu filho também, que é um bebê. Sim. Qual é a idade? De que idade até que idade? Tem essa acepção Isso. desse prazo? O que acontece hoje, né, dentro da Prudential? Ela é a única seguradora do país hoje que a gente consegue trazer uma linha de proteção para crianças. O que a gente entende de criança? A partir de 2 anos, até 14 anos incompletos, ali 13 anos, 11 meses e 30 dias. Tá? A gente consegue trazer uma linha de proteção, é uma linha única, tá? Para tratamento de doenças, tá? São as 8 principais doenças hoje que atingem a população, para você poder cuidar do seu filho. No caso da sua filha, que está fazendo 18, então a partir dos 14 anos, as mesmas linhas que a gente desenha para um adulto, que a gente desenha para você, eu consigo trazer para sua filha, tá? Como, por exemplo, linha de quebra de ossos, né? Tá na escola. Eu lembro Quebrou o dedinho, querida. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu com 17, no último dia de aula, brincando, comemorando, caí e quebrei o braço. Né? Então acontece, o jovem... O sonho era assinar no gesso, era o auge ali, né? Então acontece, então quebra de ossos, uma linha contra cirurgias, né? Precisou fazer uma cirurgia ou outra. A gente sabe que muitas das vezes o plano ele peca em algumas situações, tá? Então a gente consegue trazer essas linhas de benefícios. Mesma coisa para os adultos, a gente traz a partir dos 14. Sim. Tá? E como funciona assim, por exemplo, você tem uma equipe que trabalha com você, porque eu te acompanho, além de te conhecer há algum tempo, eu te acompanho também nas redes sociais. E eu vejo. A gente se esbarra em tudo quanto é evento, né? Todo evento. É ele e o Éder Denadai, o nosso cinegrafista do programa. Isso é bom. Aonde a gente vai, tem os dois. Tem os dois. Como funciona, Felipe, essa parte de equipe? Você tem uma equipe montada? Porque eu acredito que é um dos Life Planners mais premiados que eu já vi. A gente luta para isso. Sim. Né? Mas sim, existe uma equipe, tá? Tem alguns assessores que vão cuidar de cada uma das partes, né? As pendências do dia a dia, coisas administrativas, né? Hoje, dentro da pólice de seguro, você consegue mudar o beneficiário a qualquer momento, igual você tem uma pólice hoje. Felipe, estou com mais um filho, eu quero adicionar, a gente consegue fazer, isso é tudo muito simples. Então, existe tanto uma equipe para suporte administrativo do dia a dia, tá? Como para a parte de pagamento de benefícios, né? E assim, eu mesmo faço questão de sempre que possível estar junto com o cliente. Cara, o que você precisa? Você é muito eu vou passar aí. O elo de ligação com a própria Prudential é o Life Planner. Então a gente tem que se fazer presente, né? Tanto que quando a pessoa vira cliente nossa, o contato, o telefone que é fornecido é o meu particular, é o mesmo que minha esposa fala comigo, o meu filho fala comigo, minha mãe, porque a qualquer momento, né? Um último benefício que eu paguei, o cara me ligou, era uma quinta-feira de feriado, 10 e pouco da noite. Olha isso. Né? Então, se fosse um seguro tradicional, né? Ou você liga no 0800, ou liga na sexta, liga na segunda, de 8 às 18. Então, não, a gente tá lá para prestar esse suporte. É justamente para isso. E aí existe a equipe que vai dar todo esse suporte para os clientes. Sim. Ô, Felipe, eu sou advogada também e eu sei que existem muito nesses contratos as letras miúdas, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente contrata um seguro tradicional e a gente passa por um período de pandemia como aconteceu recente, ou agora também com esse surto aí de dengue que está acontecendo, se a pessoa morre com alguma dessas doenças, muitos seguros não cobrem. Não acontece isso? Como funciona com a Prudential em caso de uma pandemia? Na verdade, qualquer seguro, é porque isso é pouco falado, né? Mas qualquer seguro hoje, existe aquelas letrinhas miúdas, que são os riscos excluídos, tá? São coisas que, se acontecerem, eu te pago em todos os cenários, mas se isso acontecer, a conversa já é diferente, tá?
A Prudential ela tenta reduzir isso, tá? O principal artigo que a gente fala é o artigo 769, tá, do Código Civil. Fala sobre o agravamento de saúde, o agravamento de risco, tá? E a gente tem 4 riscos globais que nenhuma seguradora ela tende a honrar com eles, que seriam guerras, tá? Ataque terrorista. Um dos casos é o 11 de setembro, isso marcou muito lá nos Estados Unidos. Então, em 48 horas, a gente indenizou as vítimas do 11 de setembro. Até por isso, até quem quiser olhar aí na internet, procurar Prudential Times Square, vai ver a fotinha nossa lá no topo. A prefeitura, né, de Nova York cedeu esse espaço lá pra gente, por conta disso. Depois a gente vem com desastres naturais. Cara, o Rio Grande do Sul tá aí, né? A gente já tá com uma equipe, uma força-tarefa no Rio Grande do Sul para poder verificar as vítimas. O problema é que tem cliente que você não consegue achar, né? Telefone, tá tudo muito difícil. Mas tem a força-tarefa no Sul também para averiguar isso. A gente teve aqui no Brasil Brumadinho e aí no mundo inteiro tsunamis, terremotos e tudo mais. E o último é pandemia. Esses 4 pontos estão nessas letras miúdas, a seguradora não vai pagar. Em todos os eventos hoje, tá, da história até hoje, a Prudential, pela solidez que ela tem, ela levantou o braço e falou, não, peraí, eu vou pagar. Tá? Então, pandemia, a gente foi a primeira seguradora a pagar esse benefício. Tá? E aí, até pouco tempo atrás, era até um aviso a mais. Ó, pessoal, atenção, tá? Eu pago o Covid, pode ficar tranquilo. Hoje já incorporou, já faz parte já da apólice nossa. E aí são esses pequenos casos. Por exemplo, você falou sobre dengue. Em alguns municípios, pessoal, a dengue ela foi decretada como epidemia. Então, a seguradora, opa, beleza, se morrer de dengue, nesse município eu não vou pagar, no outro eu pago. Ela pode se abster. No primeiro momento que isso aconteceu, a Prudential foi na mídia, falou, cara, atenção, nossos clientes vai continuar pagando, porque já pagava dengue. Não é que é um caso novo de pagamento, não. Pela lei a gente pode abrir mão, mas a gente vai pagar. Então a Prudential ela é muito clara, tudo que a gente transparece no bate-papo, e o Life Planner está aqui para isso. Cara, o que você não entendeu? Qual que é a sua dúvida? O que você viu por aí? Então, tudo isso a gente esclarece e isso vem nas nossas apólices, nas nossas condições gerais. Tá? Então, pessoal, olha só, presta muita atenção nisso. É muito importante, se você está assistindo esse podcast, encaminha isso para alguém que você conhece, que você acha, olha, isso aqui pode acontecer. Um dia desse, ô Felipe, eu e Yas, nós estávamos conversando, acho que era, sei lá, no meio do trabalho, assim, aí eu falei, olha, minha filha teve um sonho, assim, com um amigo nosso. Ela falou, nossa, eu tive o mesmo sonho. Aí eu falei, vamos falar com o Felipe Campelo. Porque imagina, foi... Você falou hoje. Pronto, já falou hoje, mas aí, por que isso? Porque vai que acontece alguma coisa e eu estou pensando assim, eu preciso resguardar meu amigo. Então, se você que está assistindo a gente pensa assim, caramba, tem meu pai, tem minha mãe, meu filho, meu irmão, meu não sei quem, preciso resguardar e eu amo essa pessoa, você já sabe qual é o caminho, a gente já está mostrando aqui, não é isso? Isso aí. O que a gente faz, tá, pessoal? A gente trabalha muito como consultor. Então, se você tem uma apólice de seguro, que você está na dúvida do que você tem, do que paga, do que não paga, chama a gente. A gente senta, analisa a sua apólice, mostra, né? Ó, aqui você tem isso, aquilo outro, isso tem direito, isso aqui você não tem direito. Né? E aí sim a gente consegue realmente trazer uma análise melhor. Tem até um caso, Luiz, eu fui atender um cliente, né? Hoje, graças a Deus, ele é cliente, no interior do estado. Ele é viúvo, né? A esposa faleceu de câncer. E ele tinha uma apólice seguro. Quando a gente foi conversar, ele falou, não, cara, eu tenho um seguro, né, do banco, ele fez por aplicativo, tá? E falei, cara, que ótimo. Vamos lá, ele tem uma filhinha pequena, tá? Então ele é o pai solteiro, né? É ele. Falei, pra que você fez o seguro? Primeiro ponto. Ele, não, porque eu perdi minha esposa e se algo acontecer, minha filha precisa ter alguma coisa, né? Falei, legal. Então o que você quer é que se você morrer, a sua filha tenha uma condição bacana, né? Para isso que você fez? Ele é para isso. Eu falei, deixa eu ver sua apólice. Aí eu fui, a apólice dele era uma apólice somente, né? E aí às vezes não se atentou na contratação de invalidez. Eu falei, olha só, você paga na cadeira de roda, legal, você tem dinheiro. Legal. Assim, você tem dinheiro. Agora se você fala assim, seu filho não tem nada. Então, para que você quer? É para sua filha, então isso aqui não te atende, né? E vamos mudar esse cenário? E a gente foi e reveu esse cenário. Então é esse papel que a gente fala, cara, às vezes você contratou aquele seguro,
porque o seu amigo é o gerente do banco, ou às vezes porque você queria ter uma linha diferenciada ali para um financiamento e você contratou um seguro, ou por causa de um aplicativo que apareceu para você, você achou interessante e contratou. Sim. Mas vamos entender o que você tem, né? Vamos analisar. Será que o que você tem não é às vezes uma falsa sensação de proteção para aquela assim falar, pô, eu tenho, não preciso mais falar disso, eu já tenho alguma coisa, ou se realmente é algo que está cumprindo o papel que você espera. Sim. Tá? E é bem interessante. Agora eu vou falar como cliente. Vocês me dão licença, eu preciso falar isso. Bem próximo do período que eu contratei com o Felipe, a Prudential, eu recebi uma ligação da minha gerente. Amo minha gerente, tá? Ela me ajuda muito. Mas ela ligou e falou assim, Lulu, deixa eu te falar um negócio, olha só, nós estamos com uma promoção aqui, tal, do seguro, então R$195 por mês. Não, eu tava trabalhando, né? Aí você já viu, eu falo, pode colocar aí, desconto aqui, descontou dia 30. Eu falei, tá bom, então, pode fazer, tá, tchau. Eu contratei desse jeito. Eu tô sendo sincera. Sim, e acontece muito. Pois é. Aí, algumas semanas depois, o Felipe esteve aqui no estúdio, aí nós conversamos. E o que eu observei? Hoje em dia, as pessoas... Acho que tem muita informação sobre a venda tem que ser na emoção, a venda tem que ser naquele calor. O que eu percebi aqui? Que ele senta... Eu estou arriscando aqui porque é meu jeito de conversar mesmo. Ele pega o papel, aí ele desenha pra gente, aí ele faz os gráficos, ele explica. E ele não fala assim, toma, assina aqui. Aqui, ó, assina aqui. Ele não faz isso, não. Olha só, estou indo... Depois você me manda seus dados, sabe? Então a gente não tem aquela pressão de ter que fazer um negócio morrendo de medo, sabe? Do que está fazendo. Que foi o que eu fiz. Não, coloca aí pro dia 30 para descontar no meu. Aí um dia desses eu estava vendo meu estado e falei, o que é isso aqui, gente? 195 descontando. Isso aí. Mas aí justamente é isso. É para ter relacionamento com o banco, nananana. E aí a gente não faz conta, né? Mas aqui quando você senta com a pessoa que está entendendo, peraí, vai acontecer isso, se acontecer aquilo outro, o que você faz? Tá, você tem proteção do seu patrimônio, você pode fazer isso também para a sua empresa, você pode fazer isso para o seu filho. A sensação que a gente tem, e que é real, é a da segurança. Sim. E eu trabalho isso muito na segurança. Estava falando com o Ias, ontem estava numa reunião, eu falei assim, eu preciso ter segurança para trabalhar. Para eu conseguir parar aqui em paz e olhar para você e conseguir desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível. E eu acredito que é assim também com as pessoas que estão em casa. A gente já tem tanta coisa para preocupar. Imagina com a E outra, saúde. né? Você sai tarde, correndo, chega cedo. Não, eu não vai saio pra cima, tarde, vai pra baixo. não. Eu saio cedo, daqui cedo, 3h20 da manhã. 1h30 da manhã. Ontem eu saí 00:05. E o que a gente faz dentro desse trabalho? Tem gente que tem medo, tá, pessoal? Não tem medo de receber a gente, não. A gente tá de terno, assim. Mas é acessível para todo mundo. Ele é nosso mister. Mas o que acontece? O pessoal tem medo de receber a gente, né? Mas nosso papel, eu não consigo vender, eu não consigo sentar com você hoje e falar, cara, tá aqui um seguro para você. Eu não te conheço, eu preciso entender a sua realidade, né? Então, por isso que primeiro a gente precisa conhecer, conversar. E eu tenho uma frase que a gente fala no escritório, que é o seguinte, o seguro, tá, Luiz? Ele tem que ser mais importante para você do que para mim. Às vezes, para o gerente do banco, ele quer bater a meta. É importante para ele, às vezes, mais do que para você. Sim. Tá? Não falando mal, tá? De gerente, tem vários amigos que são. Mas essa é a função. Para a gente, não. O seguro tem que ser importante mais para você. Eu tenho meu seguro, meu filho tem, minha esposa, meu pai, minha mãe, todo mundo tem. Né? Então, com esse pensamento, eu preciso te conscientizar. Eu preciso que você entenda. Tanto que tem cliente que, eu gostei, meu amigo pode fazer. Eu falei, não, pera aí. Fazer o quê? Senta, te explica. Não pode ser dessa forma, né? Então a gente explica o que tem, aonde que eu vou te proteger, onde que eu não vou te proteger, dentro do seu perfil, né? Dentro do seguro, ele tem que ser o tamanho de cada um, né? E aí sim a gente entendeu, fez sentido. Podemos seguir? Podemos. Beleza. Aprovado, agora vamos virar cliente. Nossa. Agora, quando eu falou assim, estava aprovado, eu sim. falei, nossa, eu tô bem. Melhor do que um atestado médico, eu tô bem. Foi para ser aprovado pela Prudential. E aí é um fato que você falou, né? A gente até fala assim, qual que é o melhor momento para se fazer um seguro de vida, né? É hoje. É hoje. Né? Hoje você está com saúde. A gente fala que o pessoal até brinca, quem tem saúde é quem não vai no médico, né? Que você for no médico começa a achar um defeitinho aqui. Meu pai falava isso, pai, você tá bem? Não fui pro médico, não tem nada. Não tem nada. Mas é muito isso. Então, assim,
que a gente olha? Quanto mais novo você é, mais barato você paga. Quanto mais saúde você tem, mais fácil você tem uma aprovação e mais barato você paga também. Né? Então, quanto mais a gente posterga, né, uma conversa, não precisa nem ser fazer um seguro, você perde a oportunidade, às vezes, de ter feito. Né? Eu tenho alguns clientes que já foram... Clientes não, né? Deixa eu corrigir. Eu teria alguns clientes que não puderam ser clientes nossos porque tem algum diagnóstico ou outro que, infelizmente, a gente não conseguiu. Né? Ou perderam algumas linhas porque a gente não conseguiu trazer porque algo já aconteceu. Entendi. Por isso que a gente fala, cara, vamos conversar. Entende, pode não ser seu momento, mas entende, vamos planejar e aí a gente coloca no orçamento. Verdade. Já aconteceu algum caso assim, com algum cliente seu que procrastinou, que falou, eu vou deixar para depois, na segunda, igual a gente na academia. Era, né? Porque agora nós temos um clube cuidando da gente. Mas já teve algum procrastinador assim que quando fez, falou, opa, já deveria ter feito antes? Cara, tem 2 casos que eu lembro que eu acho muito interessante, né, de se conversar. Eu falo que quanto mais a gente vai estar nesse game, mais a gente vê casos. Mas um deles é o quê? Eu fui conversar com uma mulher, 2 mulheres na verdade, são psicólogas, numa clínica. E aí conversei com uma, ela gostou, né? Posteriormente ela virou cliente. A outra tinha um filho, na faixa de uns 40 e poucos anos, 44, 45 anos ela tinha. Tinha um filho também de uns 10 anos, 10, 12 anos. E ela falou assim, não, cara, minha saúde é boa, minha prioridade hoje é outra, e depois a gente conversa, tá? Passou. E com a outra, a gente foi seguindo. Quando eu fui levar a pólice para ela, falei, doutora, tudo bom? Você foi aprovada, deu tudo certo. Como é que tá as coisas, né? Deixa eu entender como é que tá, né? Tinha um mês que a gente tinha conversado. Ela falou, tá tudo bem, mas você lembra da fulana? Falei, lembro. Então, ela teve um AVC, tá no hospital. Meu pai eterno. Fiquei até meio assim, né? Falei, tá, né? Que chato e tudo mais. Ela mas, pô, se ela tivesse feito... Falei, cara, beleza, e tá aqui sua pólice, tudo certinho e tal. Passou uma semana, né? Como hoje tudo é WhatsApp, né? A gente tem todo o registro disso. Passou uma semana, ela mandou um áudio pra mim. Falou, Felipe, tudo bom? Você lembra dela? Tava no hospital e tal? Eu falei, lembro. Faleceu. Oh, meu Deus. E isso, até hoje, assim, né? Marca. E não tem a UIC, né? Não fez, assim, com o tempo a gente aprende a lidar com isso, né? E aí, mas olha que incrível, passou-se um tempo, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu estava atendendo outros clientes, né? Agora em outro bairro, já umas corretoras de imóveis, e eu citei esse caso, 3 corretoras, eu sentei na mesa com 3, 2 viraram e uma não. Eu falei, cara, legal, beleza, cada um tem seu momento. E contei esse caso para ela. Aí ela me perguntou, Felipe, o nome dela é tal? Eu falei, ela é minha vizinha. Nossa. Falei, então você imagina se eu estivesse mentindo para você aqui, né? Você viu o que acontece. Ela sim e tal, mas para mim não dá. Eu falei, cara, legal. Entendo, bem, não tem, né? Foi o que eu te falei, o seguro tem que ser importante para você. Sim. Não tem como a gente forçar uma situação. Mas a gente vê, né? Então, ficou aquele sentimento. E a outra teve opção, as amigas fizeram. Isso é normal, tá? Mas tem muitos casos de pessoas que deixaram. Não, amanhã eu faço. Felipe, agarrei aqui na segunda, é feriado, final de mês. Vamos deixar. E acontece, tá? Já aconteceram acidentes, perda de membros e até o falecimento. Né? Você me contou também um caso muito interessante que eu lembro sempre, que é daquela senhorinha, mudou a vida dela. Conta aí pro pessoal também, Felipe. Sim, eu falo que é o seguinte, ninguém quer ficar rico com o seguro, né? A gente espera, inclusive, nunca usar. Mas a gente vai vendo alguns casos ao longo dessa trajetória. E dessa mulher foi o seguinte, a mãe era uma senhora diarista, ganhava ali o seu salário mínimo, batalhava, educou a filha. E a filha se formou, a filha era arquiteta, né? E solteira, 29 anos. E seguiu a vida. E ela ajudava, já muito bem sucedida, deu certo na vida, ótimo, para orgulho da mãe, né? E aí ela ajudava a mãe. Quando foi apresentada a proposta de seguro para ela, né? Ela falou, cara, não, solteira, 29 anos, né? Tem um pinto para dar água, para que eu vou fazer um seguro? E aí foi convencido, cara, se você não ajuda a sua mãe,
Hoje, o que você proporciona para sua mãe, né, por tudo que ela batalhou por você, muda a vida da sua mãe. Você acha justo, se por acaso você não estiver mais aqui, sua mãe perder isso, né? Sua mãe também perde com isso. E ela, cara, beleza, então vamos fazer, né? E aí virou cliente. Passou-se 30 dias, 29 dias. Gente, 29 dias, de apólice, ouvi isso. né? E essa menina faleceu, né? Então, foi um caso muito atípico, né? Ela teve a formação de um feto, ela não sabia nem que estava grávida, de um feto fora da trompa ali, do útero, teve uma hemorragia interna e acabou falecendo, tá? E deixou um seguro, ela tinha um seguro de quase R$500 mil, né? E aí deixou para a mãe dela. Olha e assim, quando a mãe dela não tinha conta no banco, sabe? Assim, de uma simplicidade, né? E aí, quando o Life Planner foi lá, era um da equipe nossa que acabou fazendo esse atendimento. Quando ele foi lá, ajudou. Quando a mãe recebeu, ela falou, cara, eu não acredito, né? Que minha filha, ela teve esse cuidado de ter pensado nisso, né? E não era pelo dinheiro. Eu acho que nada compensa a morte de um filho, né? A gente fala que quando um filho perde um pai, uma mãe, perde os pais, ele é órfão, né? Sim. Quando o pai perde um filho, não tem nome. Não existe um nome para isso, né? Então ela falou, cara, não é pelo dinheiro, mas mudou a realidade. Eu vou poder agora parar para cuidar de mim, né? Viver o meu luto e realmente adaptar a vida de novo. Sim. Então, assim, cada cliente, cada pessoa que a gente conversa tem uma realidade. Sim. A gente fala que tem um porquê lutar, né? E tem um motivo. Sim. Né? Basta a gente sentar e entender isso, né? Para que realmente a gente consiga proteger o que faz sentido para você. Verdade. Né? Queridos. Aí ele me fala assim, o que nós vamos conversar? Eu falei, quero não tava nem preparado, saber. Mas porque realmente é um papo seguro. E o que eu tô te perguntando aqui... eu fiz um roteiro, mas eu não falei nada desse roteiro aqui, porque realmente eu quero trazer aqui, sabe, Felipe, coisas do dia a dia mesmo. Que muitas vezes o Bill que está aqui atrás das câmeras tem vontade de perguntar. O Lelê que tem aqui 3, 4, 5 filhos. Tô sabendo aí. E pode estar mais alguns a caminho. Vamos conversar depois, Lelê. A gente não sabe, nunca sabe. Pode ser que precise. Até para planejar a faculdade das filhas dele. Aí eu falei, Felipe, minha filha está entrando na faculdade de medicina daqui a alguns 3, 4 meses, dá tempo fazer alguma coisa. Ele falou, não dá tempo para a faculdade, mas para o consultório dela, sim. Dá tempo, sempre dá tempo de se planejar. Isso. Né? Então, a Prudential é sobre planejamento mesmo. E, eventualmente, caso ocorra o fator morte, a gente também tem como deixar as pessoas que a gente chama seguro. Tem um fato, Luiz, que a gente fala, que é o seguinte. Quando a gente vai apresentar o planejamento nosso, tem linhas muito interessantes, né? Tratamento de doenças, quebra de ossos, cirurgias. E quase ninguém quer falar de morte. Né? E aí disso que você falou é legal, a gente blinda patrimônio, a gente cuida de várias partes, né? E de morte as pessoas não gostam de conversar. Pois é. E aí eu com um cliente, a gente teve uma reflexão uma vez, foi o seguinte, ele falou, cara, pensa comigo, você consegue passar a vida inteira sem quebrar um braço? Consegue, né? Sem talvez fazer uma cirurgia, né? Ou ficar internada, você consegue. Agora você consegue passar a vida sem morrer? Sem morrer? Não dá. Verdade! Não dá. Então, assim, a linha que é a única certeza que todo mundo tem, que é a morte, é ali que a gente se preocupa. Verdade. Né? E ótimo, a preocupação de cada um a gente vai atender, né? Se a preocupação é em vida, ótimo, vamos proteger a sua profissão, vamos proteger o seu dia a dia. Mas, cara, não deixe, gente, de conversar sobre a única certeza que a gente tem na nossa vida. Que é a morte. Né? E é passageiro, então a gente tem que fazer o melhor aqui nessa vida. O melhor que a gente pode. Planejado até onde a gente pode. Exatamente, né? É isso que a gente faz. Eu até brinco um pouquinho, mas pegando sua caneta aqui. Quando a gente monta um seguro, né? Dentro desse planejamento, não. A gente fala que o seguro ele é uma balança, né, gente? De um lado, né, eu preciso entender algo que caiba no seu orçamento. Não adianta eu trazer a melhor opção para você, né? Igual um apartamento, pô, trazer um apartamento lindo, maravilhoso, de frente para a praia, mas não encaixa no orçamento, né? Sim. Não tem por que eu sonhar com isso. E do outro lado, eu preciso trazer algo que faça sentido, né? Não adianta, pô, Felipe, eu preciso de 2 quartos, eu trago um apartamento de 1 quarto, né? O Life Planner, ele fica no meio que balanceando isso. Algo que seja confortável, que faça sentido, seja morte, seja linhas do dia a dia, seja proteger um filho.
E do outro lado tem que ser algo que seja confortável para o seu bolso. Por isso que eu falo com o pessoal, cara, não tem medo da gente de terno não, tá? Não. Vamos sentar, vamos entender a sua realidade, né? E vamos encaixar algo lá. Talvez não seja a melhor das opções, a gente começa com algo pequeno hoje, e amanhã a gente vai crescendo, a gente vai protegendo e a gente vai andando. E vai andando. Tá? E muito obrigada. Olha que papo gostoso, esse papo seguro, que informa, que traz essa segurança pra gente. Eu tenho certeza absoluta que este podcast já é sucesso. Pessoal, esse é o primeiro episódio do Papo Seguro com Felipe Campelo. Eu estou aqui mesmo de intrometida. Me ajudando. Mas nas próximas semanas, o Felipe, que é o anfitrião, vai receber aqui clientes dele, vai receber outras pessoas da equipe também, que vão esclarecer mais dúvidas, eles vão ter conversas aqui incríveis, assim como ele teve comigo hoje, que sou leiga no assunto. Então, muito obrigada por ter me dado essa honra de conduzir esse primeiro podcast, o Papo Seguro. Tenho certeza que já é sucesso. Quer deixar um recado para o nosso pessoal aqui que está nos assistindo? Vamos lá, quero sim. Eu conto com a ajuda, né, de todos vocês. Aí a gente está começando, estou quebrando esse mistério então, de ficar nas frente das câmeras aqui. Né? Obrigado, tá, Luez, por você estar aqui, por você estar ajudando nessa empreitada. Foi um sonho, eu sempre tive vontade de ter. Né? Eu gosto de conversar, mas na frente das câmeras muda um pouquinho o jogo. Não, mas tá? faz de conta, elas não mordem. E atrás dessas câmeras tem pessoas que amam a gente. Que amam a gente. E aí nossa ideia, pessoal, é trazer para o bate-papo a questão do seguro, da proteção, seja patrimonial, seja da empresa de vocês, da família, do dia a dia. Então a ideia é trazer isso. Então vocês têm dúvidas, vocês querem algum assunto, né? Felipe, fala um pouco mais de inventário, fala um pouco mais como que funciona a questão de doenças e tudo, a gente vai trazendo para o bate-papo, tá? Aqui eu espero contar, né? Vou trazer alguns clientes para contar a história deles, né? O que eles passaram por aqui, qual foi a vitória deles, tá? E como que a gente influenciou para que eles chegassem lá. Sim. E também outros profissionais que têm essa interdisciplinariedade ou multidisciplinar. Isso aí. Exato, que dá para conversar direitinho, não é isso, Felipe? Sim. A gente tem aí já programado, né, alguns advogados, né, dessa parte também empresarial, parte de holding. Tem uma advogada, parte de direito de família, para a gente conversar um pouquinho, né? O pessoal não entende, muda o seu regime de casamento para separação é uma coisa, para morte é outra, tá? Então como é que funciona isso? Como é que fica meus filhos? Como é que eu protejo? Como é que eu não protejo? A gente vai trazer esses assuntos também para realmente a gente ter um papo seguro. É isso aí. É isso aí. É isso. Felipe, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por aceitar esse desafio. Conte comigo e com toda a minha equipe. E, Bill, muito obrigada por estar aqui com a gente até essa hora. Yas, Lelê, hoje nós temos plateia, o Igor tá aí, chegaram mais 2 pessoas no nosso próximo podcast. Olha lá o Igor. Muito obrigada mais uma vez. Lembra, a gente tem que fazer um pedido pro pessoal que nos assistiu até agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Nossa, eu escutava muito isso. Encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que você lembrou no meio desse bate-papo e falou, peraí, isso vai ser importante para aquela pessoa que eu amo. Então, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Muito obrigada mais uma vez. Esse foi o primeiro episódio do Papo Seguro. Até o nosso segundo episódio. Beijos!